um verdadeiro teste para cardíaco. O Vasco, apesar de não ter jogado mal, mas tem um craque que decide, chamado Dimitri Payet. O Vasco venceu o América Mineiro por 2-1. Vamos falar de um jogo que, olha, apesar de tudo, o Vasco está muito próximo de se livrar de vez no pesadelo chamado brigar para não cair. E que a gente espera que seja pelo menos a última vez, que é muito e muito pesado isso. Tudo isso após a vinheta. Salve, salve, galera do Vascão! Boa noite para todo mundo! E ó, o Vasco adora matar o seu torcedor do coração. E, principalmente no primeiro tempo, péssima atuação, mas mesmo assim foi o suficiente para vencer o América Mineiro por 2-1. E o resultado aliado com o empate do Bahia contra o Atlético Paranaense, que é um adversário do dia 25, o Vasco ainda ultrapassou o tricolor baiano, está ainda mais longe da zona de rebaixamento, somando também com as derrotas de Cruzeiro e Goiás, meteu 6 pontos de vantagem sobre os primeiros times que estão lá na zona de degola. Mas o jogo em si foi o Vasco deixou muito a desejar. O Vasco jogou os 10 primeiros minutos, quando abriu o placar, o Paiano, que ele aproveitou um cruzamento rasteiro do Gabriel Peck. Depois dali, o time era como se fosse ter baixado a linha, desistido de jogar. E eu falava durante a semana, o América Mineiro é um time perigoso. Mas agora ele está já rebaixado, mas justamente os jogadores diziam, desde quando sacramentou a derrota para o Curitiba, que zelou o rebaixamento matemático deles, e aí que o Curitiba também é um virtual rebaixado. Está a situação muito complicada, o Coxa Branca, apesar dessas 2 vitórias seguidas, e venceram o América, venceram ontem o Cruzeiro. E eles falaram em terminar o brasileiro com dignidade. Ou seja, ameninar essa dor do torcedor deles lá, encerrando o brasileiro com vitórias e, de preferência, puxando outros clubes que estão brigando para não cair, para preencher as 3 vagas que restam no rebaixamento que todo mundo quer evitar, né? E o Vasco abriu 1-0, abaixou as linhas, o América começou a gostar do jogo, não demorou muito para chegar um empate, um cruzamento que o Madrid saiu nas costas do Maicon. Maicon, que teve uma atuação ruim hoje. Um zagueiro não pode tomar tanta bola nas costas assim. E ele apareceu sozinho para cabecear, de cara a cara com o Léo Jardim. E dali o Vasco sentiu o gol. E aí que o América passou a gostar mesmo do jogo. Embora que eles, um time limitado, não chegava a criar situações de tanto perigo, chegava até intermediária com certo perigo, mas dali a zaga vascaína cortava. E o Vasco era inoperante ofensivamente, principalmente dos homens de meio campo que deveriam amenizar o Jet, Gabriel Peck. Alex Teixeira começou errando tudo que ele tentava, melhorou um pouquinho no final do primeiro tempo. E principalmente o Bruno Prachete, que não acertou em tempo nenhum.
E no segundo tempo o Vasco veio com o Payet e o Rossi no lugar do Alex Teixeira e do Praxedes, respectivamente. Demorou para o time pegar a liga. Na verdade não pegou, mas o time não começou a ficar ansioso. Cruzamentos da intermediária para pegar a defesa adversária de frente, que facilitava o trabalho no América. E os seus lados, assim como no primeiro tempo, era um corredor, principalmente no direito, o Paulo Henrique. Paulo Henrique, depois do gol que fez contra o Botafogo, hoje foi uma noite para esquecer, correndo mais com a bola, deixando a bola passar, deixando uma verdadeira avenida no seu lado. E o América teve duas situações claras de virar o jogo, uma bola na trave e outro passe que eu não lembro se foi o Alê, que ficou de cara com o Léo Jardim, que o Léo Jardim fez uma defesa inacreditável com o pé. A partir dos 30 minutos que o América baixou a intensidade, parecia até satisfeito com o empate, é que o Vasco embolsou uma pressão. O Gabriel, nesse período, o Paulo Henrique, enfim, acertou uma jogada pela direita, cruzou, o Jet cabeçou na trave no rebote com o gol vazio. Não importa a posição do jogador, mas inadmissível. O Gabriel Peck, o gol aberto, fez o mais difícil, com a cabeça por cima do travessão. Tudo levava a crer que o Vasco vacilaria, mas aí entra. Eu lembro quando eu ainda não era jornalista, eu adorava ler colunas, né? O Noninha do Destino, hoje eu tenho uma coluna de jornal, falo de todos os clubes, mas o tricampeão do mundo de 70, o Tostão, tinha não lembro se era no Estadão, no Folha, eu adorava ler colunas. E assim como no automobilismo, adorava ler o Celso Sibirê, não sei por onde anda o Celso Sibirê. E o Tostão tinha uma coluna no Jornal de São Paulo, que uma vez ele falou uma frase que cabe até os dias de hoje, vai caber sempre no futebol. Futebol sem craque não dá. E a torcida deveria ter paciência com os craques, né? O Payet, a gente sabe do talento dele, mais do que reconhecível no planeta inteiro. Mas a torcida do Vasco, ele tá gordo, ele é um ex-jogador. Eu vi em rede social falando que ele é um ex-jogador em atividade. Teve colega, não sei se era para ganhar clique ou não importa, que ele ainda está em uma fase, como se a boa e a má fase não fosse uma soma de fatores. Um cara que não fala português, passou a vida inteira no seu país natal, a França, jogou uma temporada na Inglaterra, voltou para a França. Isso tudo leva à adaptação. Tanto é que ele fala pouco português, eu acho que a única frase que ele sabe falar é isso aqui é Vasco. Mas com a bola nos pés, não tem o que falar do pé. Mas eu via gente falando que foi uma contratação errada, que deu errado. O cara, um craque, não precisa jogar bem o tempo todo. Um craque precisa de um lance que ele decide uma partida. E ele já tinha batido uma falta na barreira, quanto aos 49 minutos do segundo tempo. Uma falta perigosa, mas do lado esquerdo. O goleiro do América não armou mal a barreira, era ali mesmo que ele tinha que armar. E só dava para ele chegar ao gol no ângulo esquerdo. Isso, hoje em dia, que os preparadores físicos são contra, como era na geração do Roberto Dinamite e do Zico, no final do treino ficar batendo falta.
O Roberto Dinamite ficava meia hora batendo falta. E, aliás, uma vez o Beto, né, hoje dono de jogada 10, me prestou um livro do confronto do Vasco Flamengo, que era um período fácil, o Roberto falando do Zico como cobrador de falta, e o Zico falando no Roberto, que para mim até hoje são os dois maiores batedores de falta que eu já vi na vida. Tem o Marcelinho Carioca, tem o Juninho Pernambucano, são grandes cobradores, mas a nível do Roberto e do Zico não há, para mim pelo menos. E eles falavam das características, das diferenças dos dois, né? O Roberto era aquele cara que esperava a barreira se posicionar para saber onde colocar a bola, e o Zico esperava o goleiro relaxar para saber onde colocar a bola. E o Paes foi justamente uma característica do Roberto de esperar o posicionamento da barreira e colocou no lugar que o goleiro devia achar impossível no dia de hoje alguém chegar num ângulo. É um golaço realmente, né? Alá Roberto Dinamite, até o colega, o irmão Emerson Rocha, um abração ao Emerson Rocha, falou isso. Até brinquei com ele, eu falei, deve ser o que o Paes viu os gols de falta do Roberto Dinamite no YouTube. E foi já nos últimos minutos que não deu tempo do América tentar assustar. Realmente foi um teste para cardíaco, que eu não sei o que acontece com o time do Vasco, que eles estão sentindo a pressão, né, nessa luta contra o rebaixamento. Espero que essa terceira vitória consecutiva já tenha acalmado o grupo. Agora, segundo os matemáticos, o número mágico, que não dá para ser rebaixado a 46 pontos, dá 2 vitórias, para depois, sim, mencionar a Sul-Americana, que é bem viável, já comecem a estar de 6 pontos do Cruzeiro, que é o primeiro time na zona de rebaixamento, já jogar com mais tranquilidade. E o próximo, agora o campeonato para a data da FIFA, volta no dia 22, justamente o Vasco volta no dia 22, contra o Cruzeiro, que aliás não poderá contar com o Paulo Henrique, que tomou o terceiro cartão amarelo, muito provavelmente o Pumita, que será o substituto. Tem, claro, a possibilidade do Robson ser improvisado, mas o Robson, tecnicamente falando, é uma tragédia, é um bom marcador, mas com a bola dos pés é uma tragédia. Então, a tendência é natural que seja o Palmeiras. Talvez o Eric Marcos se recupere, né, para esse jogo, mas que seja uma vitória que o grupo possa respirar fundo. Claro, não dá para relaxar ainda, mas que dê essa confiança para esses 5, o campeonato acaba dia 6, 6 jogos que restam, para chegar nessas 2 vitórias e ambicionar a Sul-Americana. Já começa a namorar a Sul-Americana, na verdade. Então, é isso, galera. Até a repercussão da coletiva do Ramon Dias. E amanhã falaremos de mais Vasco.